Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Estamos juntos novamente para mais uma poderosa palavra de Deus. E nesse dia tão abençoado, sexta-feira, já estamos novamente entrando em mais um final de semana. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã nosso café diário e conto com a sua colaboração. Compartilhe essa mensagem, que ela possa chegar no seu coração e automaticamente você compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso à poderosa palavra de Deus. Pare para pensar um pouquinho nesse café diário de hoje que eu vou estar compartilhando com vocês. Quando você vai receber em sua casa, quando você ouve que vai vir uma visita na sua casa, uma visita muito importante, que você gosta muito, essa pessoa é muito especial para você, seja um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa muito especial que você, quando essa pessoa vem na sua casa, você faz questão de deixar ela toda arrumada, você faz questão de preparar o melhor alimento, a melhor recepção para essa pessoa. Tem alguém que você tem esse apreço? Tem alguém que você tem esse tipo de carinho? Tem alguém que você fala assim, não, a casa, tudo tem que ficar impecável, o quarto que a pessoa vai dormir, o local que a pessoa vai dormir, tem que ficar impecável, porque essa pessoa é muito especial para mim. Tem alguém que é especial assim para você? Amém? Tem? Então que bom, graças a Deus. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, versículo de número 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que é vocês, é sagrado. Olha que palavra maravilhosa. Olha só, querido, a gente às vezes não tem noção da responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Eu iniciei contando para você um relato que acontece com todos nós, talvez com não tanta constância, mas acontece uma visita, né, é muito importante, muito querida, vem. Imagine então que essa visita ela fosse o Senhor Jesus Cristo. Imagine que ele falasse com você assim, eu estou indo visitar a sua casa. Você deixaria a sua casa de qualquer maneira? Você receberia o Senhor Jesus com a casa toda bagunçada, com o cabelo todo amassado, com a cara toda amassada de quem acabou de acordar? Você ofereceria para o Senhor qualquer coisa? Se uma visita, a gente tem toda uma preocupação de recepcionar muito bem, imagine que se o Senhor Jesus falasse para mim, para você assim, eu quero fazer morada na sua casa, eu quero morar com você. Imagina isso, querido. Se visita a gente quer tratar muito bem, imagine se o Senhor Jesus falasse que queria fazer morada em nossa casa. Preste muita atenção. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do Êxodo, que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito e faz com que eles comecem a peregrinar no meio do deserto em direção à terra prometida, o povo de Israel faz uma morada, um santuário para o Senhor. E Deus diz, eu não habito em templos feitos por mão de homem. Quando chega no período de Davi, e depois de Davi o seu filho Salomão, ele constrói um templo, Deus enfatiza, eu não moro em templo feito por mão de homens,
Porque o interesse de Deus sempre foi habitar dentro da sua criação. Desde que o homem pecou, desde que o homem errou, desde que o homem foi expulso do Éden, Deus tenta fazer com que as suas criaturas, de uma forma não obrigatória, fazer com que as suas criaturas voltem-se para Ele. E a maneira que Deus quer é habitar dentro de nós, mas Deus não pode habitar dentro de uma casa de qualquer maneira. Eu não posso bater no meu peito e dizer que Deus mora dentro de mim se as condutas que eu vivo e sigo são completamente contrárias à sua vontade. Como que eu vou me comportar? Como que eu vou visitar alguém e chego naquele lugar e sou maltratado? A casa está bagunçada, a pessoa não sabe recepcionar bem. Eu vou fingir até, eu vou fingir que está tudo bem, mas eu não vou voltar mais naquele lugar. Não vou ofender, não vou xingar, mas eu não vou voltar. Imagine Deus, imagine o seu espírito. Como que ele pode habitar dentro de uma vida, de uma pessoa que ela tem uma vida totalmente contrária àquilo que agrada a Deus? Por isso que o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia nos diz que Paulo joga uma responsabilidade para que nós possamos entender que nós somos morada de Deus. Quando a gente fala assim sobre a casa de Deus, sobre o templo de Deus, sobre a parede, a gente vai na igreja, que é a casa de Deus, nós estamos falando de uma forma figurativa, porque de forma literária, quem é casa de Deus, quem é morada de Deus, somos nós. Nós somos morada que o Espírito Santo quer habitar. Deus não habita em ambiente de parede. Quando nós nos reunirmos, Deus está naquele lugar por causa de nós, não por causa das paredes. Existia até um hino antigo que diz: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Andando por meio da igreja, ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. E não é verdade. Deus só chegou naquele lugar quando nós nos reunirmos, porque nós é que somos morada de Deus. Então, não existe um poder sagrado dentro de quatro paredes. A presença de Deus, ela se faz quando nós nos reunimos, porque nós somos morada de Deus. Por isso é importante que eu e você entendamos que a nossa vida precisa estar todos os dias sendo feita uma faxina. Todos os dias nós precisamos limpar a nossa casa daquilo que não agrada ao Senhor. Porque imagine, querido, receber uma visita tão ilustre, receber uma presença tão gloriosa, e nós oferecemos para ele uma casa suja, uma casa totalmente desapropriada daquilo que ele merece. Não dá. Nós precisamos todos os dias ter a preocupação. Eu preciso todos os dias limpar a minha vida, limpar a minha casa, oferecer ao Senhor que habita dentro de mim o melhor. Porque em João capítulo de número 14, versículo de número 13, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos nele e faremos nele morada. Olha que maravilha. É Jesus que está dizendo que se nós não formos somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra, se nós realmente o amarmos, nós seremos amados do seu Pai e eles farão morada dentro de nós. Olha que maravilha, querido. Olha que maravilha ter a proteção de Deus. Eu lembro de uma ilustração que diz o seguinte: uma certa feita, o Senhor Jesus, uma ilustração, tá? Isso não é real, mas é uma ilustração. O Senhor Jesus chegou para um rapaz, para um homem, bateu na sua porta e disse: eu posso morar juntamente com você? Ele disse: ah, Senhor, seria muito bom o Senhor morar comigo, mas a minha casa tem muita gente, a minha casa é muito cheia, e eu vou fazer o seguinte: tem um quarto bem pequenininho ali no cantinho, eu vou deixar o Senhor morando ali, tá? O Senhor fica naquele quarto,
o Senhor pode ficar à vontade nesse quarto ali, mas é o que eu posso oferecer para o Senhor, é aquele pequeno quarto. Um certo dia, aquele homem saiu e quando ele voltou, a casa estava totalmente devastada. Haviam invadido aquela casa e roubado tudo, arrancaram tudo daquela casa, estava uma bagunça. Aquele homem entrou em desespero, começou a gritar desesperado e lembrou que naquele pequeno quartinho o Senhor Jesus estava lá. E de repente ele falou, aquele quarto também deve ter sido invadido, aquele quarto ali deve ter sido totalmente destruído. Quando ele entrou, Jesus estava lá e o quarto estava totalmente perfeito, tudo no seu devido lugar, nada havia acontecido. Aquele homem olhou para o Senhor Jesus e disse, o Senhor não ouviu o barulho? O Senhor não ouviu que invadiram a minha casa? O Senhor não ouviu que roubaram a minha casa, devastaram a minha casa? E o Senhor Jesus disse, ouvi sim, eu vi tudo. E por que o Senhor não fez nada? Ele falou, porque você disse que o único lugar que eu poderia habitar era aqui. Se eu pudesse habitar em toda a casa, eu guardaria toda a casa. Pegou aí a visão, querido? Você pegou essa visão? Não adianta você querer dar partes de você para Deus. Ah, Senhor, eu dou essa parte para mim, mas o restante ali eu gosto daquela baguncinha, eu gosto daquela adrenalina ali. Não dá. Se não for por inteiro, Deus não aceita por pedaço. Se não for para se entregar a Deus por inteiro, para Ele fazer morada em você, Ele também não te aceita por pedaço. Tem que ser por inteiro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Esse negócio, querido, das pessoas, dos pastores, líderes religiosos, ficarem enfatizando a importância do templo físico de tijolo, de que ele é sagrado, de que ele é isso, aquilo, não. Nós nos reunimos na igreja física, seja de madeira, de tijolo, de alvenaria, de concreto, o que seja. Nós nos reunimos ali para nós termos comunhão com os irmãos que ali estão e para a gente adorar a Deus. Mas na verdade as pessoas colocam tanto depósito e santidade naquele ambiente. Tem pessoas que santificam tanto um ambiente, uma igreja, um monte, Israel. Tem pessoas que acham que se forem Israel, o país de Israel, acham que, meu Deus, se eles se banharem e forem batizados no Rio de Jordão, é algo extraordinário, mas isso é uma forma de idolatria. Em João capítulo 4, a partir do versículo capítulo 4, João capítulo 4, Jesus vai ter um diálogo com uma mulher chamada samaritana, que ela fazia parte de um povo que era inimigo do povo que Jesus fazia parte, que era Israel. O samaritano era um tipo de judeu misturado com outros povos. E os judeus naturais mesmos, os judeus, vamos dizer assim, sem mistura, não aceitavam os samaritanos como parte deles. Então os samaritanos criaram o seu próprio templo e criaram a sua mesma forma de adorar a Deus. Então entrava sempre em briga religiosa. Quando Jesus se encontra com essa mulher no tanque, essa mulher ela levanta essa indagação: Senhor, aonde nós devemos adorar? Em Israel ou em Samaria? Porque em Israel tem um templo, né? O templo de Salomão. Mas na época de Jesus não era mais o templo de Salomão, era um novo templo que havia sido construído por Herodes. E ela fala: ou então devemos adorar em Samaria. O Senhor Jesus diz para ela: não, nem em Israel e nem em Samaria. Está chegando o tempo, e já chegou, aonde nós adoraremos a Deus como Ele é, em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, Ele habita em todo local que Ele foi invocado. Então, se você está na sua casa, e eu não sou defensor, né, do anti-igreja,
né, daqueles que são chamados desigrejados, eu não sou a favor. Eu entendo que a igreja física é importante. É importante você fazer parte de uma comunidade, de um povo, é importante sim. Mas em todo lugar que eu me encontro e busco a Deus e clamo a Deus, aquele lugar é santo porque eu invoquei a Deus. Então eu preciso entender que a minha vida não se limita somente a 4 paredes de uma igreja. Tem gente que pensa assim, eu vou num culto, eu vou numa missa e pronto, já bati meu crachá com Deus e está tudo bem. Agora a minha vida lá fora da igreja pode ser totalmente diferente. Você está enganado. A sua vida deve refletir tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você busca dentro de uma igreja física. Por isso que a Bíblia enfatiza, e meu café diário para você nessa manhã é esse, que eu sou templo de Deus, que eu sou morada de Deus, e eu preciso buscar, preciso ser servo de Deus em qualquer lugar que eu for, porque eu sou um templo de Deus móvel. Eu ando para lá e para cá. Quando Deus tirou, o que eu falei para vocês no início, quando Deus tirou Israel do Egito, que eles foram para um deserto, eles criaram uma mini igreja, um templo. E todas as vezes que Israel precisava se mover, precisava andar, eles moviam também um templo. Era um templo móvel. Então Deus, Ele mora dentro de nós. E nós somos seus templos móveis. Nós nos movimentamos. E precisamos fazer com que outras pessoas entendam que Deus quer que elas também sejam seu templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Foi aquilo que eu já falei para vocês desde o início. Deus não está preocupado com a qualidade e a grandiosidade dos templos feitos pelos homens. Deus está preocupado com as vidas. Deus está preocupado comigo e com você. 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês são e que você não são de vocês mesmos? Olha que interessante. Quando eu me entrego ao Senhor Jesus, quando eu entrego a minha vida para Deus, eu não pertenço mais às minhas vontades. É Deus que agora vai controlar a minha vida. Então eu não posso querer colocar dentro da carne de Deus aquilo que eu acho que devo colocar. As mesmas coisas que eu fazia no mundo, eu não devo mais praticar. Eu não devo mais insistir num caminho que desonra aquele que habita dentro de mim. Gálatas 2:2 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, quando eu me entrego a Jesus, quando eu aceito Jesus e quando eu me batizo, ali no batismo é uma forma simbólica de uma morte. Você está sendo sepultado. E quando você volta do batismo, você é imergido, depois você se levanta das águas, ali você está morrendo de uma forma figurativa e ressuscitando de uma forma gloriosa em Cristo. Então, querido, entenda a importância de você ser morada de Deus. Não deixe, não permita que coisas que não louvam a Deus entrem dentro da sua vida. Não permita que coisas que entristecem o Espírito Santo habite dentro de você. Que você possa entender a importância de você ser morada de Deus. E sem dúvida, Deus irá te ajudar a chegar naquilo que Ele tem para você. Não desanime, continue. A vida não é fácil, a vida cristã não é fácil, mas sem dúvida a recompensa, ela é muito maior do que todas as dificuldades dessa vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.